Ricardo, está me assustando. Tudo que acaba de dizer e que pouco compreendi tem a ver com minha mãe. Quer me contar algo que ela fez e teme que a julgue? Mais ou menos. Tem a ver com sua mãe e meu pai. Teresa levantou-se tão rápido que a cadeira onde sentava foi ao chão. Por favor, não continue. Minha mãe foi embora e não sei seu destino. Tudo o que dela disserem será sem direito à defesa. Então, se você é realmente esse grande amigo que me diz ser, cale-se. Ricardo abraçou-a e apertou-a de encontro ao peito, acariciando seus longos e negros cabelos. Irmãzinha, não fique furiosa comigo. Tenho tanto a lhe contar, mas não sei como começar, pois de tudo que falei até agora rodeei e não cheguei ao começo do que queria realmente dizer. Se quiser, poupe-lhe esse transtorno. Lídia, por favor, esse assunto é de família. Então, posso considerar que dela já me excluiu? Tentei ajudar e fui mal interpretada. Ricardo, ainda me pedirá desculpas por ser tão grosseiro. Lídia retirou-se tão rapidamente quanto chegou, deixando Teresa ainda mais desnorteada. Ricardo, pelo amor que você tem a Deus, pode me explicar o que está acontecendo e de que modo eu faço parte disso? Bem que o rapaz gostaria de responder e acabar logo com aquela constrangedora situação, mas foi impedido, pois seu pai recomeçara a falar e agora não eram palavras e frases desconexas. O homem viajava em um mar de tormentos. Eleonora, me perdoe. Sei que mesmo tendo magoado me tem envolvido em suas orações, o que me dá conforto e ameniza minha dor. Se pudesse fazer voltar o tempo. Teresa, minha filha, sei que não tenho direito de chamá-la assim, mas perdoe este velho que não soube viver e agora, com a morte batendo a porta, tem concertos a fazer antes de morrer. Ricardo, por que ele me chama de filha? Ele sempre me olhou com desprezo, às vezes até ignorava minha presença. Por que me chama de filha? Porque você está enganado. Minha mãe não seria capaz. Ela o odiava. Esse foi um dos motivos que a levou para longe. Ele não é meu pai. Teresa desvencilhou-se do rapaz e correu porta fora. Não adiantaram os chamados de Ricardo. Teresa correu para casa como uma rajada de vento. Teresa, você está chorando? Não, Tônico. Um cisco entrou em meus olhos e corri para tirá-lo. Vou jogar água em meu rosto e logo estarei bem. Não foi bem assim. O coração da moça parecia querer saltar do peito. Com o barulho da água correndo, Teresa pode desabar seu pranto. De volta ao plano espiritual, Prudêncio, sei que nossa menina está sofrendo. Temos que fazer algo em ajuda. Pedirei permissão para ir vê-la. Emerecilda, não foi você mesma que disse que temos que ter fé e acreditar? Orar e esperar? Tem razão, meu velho. Temos que ter serenidade para poder fazer chegar até quem amamos bons fluidos, mas temos que tentar resolver o que ficou mal resolvido. Vá cuidar de suas flores, que vou à procura de nossa filha. Não pode. Não tem permissão. Pedirei, implorarei. Emerecilda foi ter com quem sempre a tinha em companhia. Sinto muito, Emerecilda, mas sua filha pode estar em muitos lugares. De catástrofe vieram muitos espíritos sofridos, muitas crianças e também muitos que não querem aceitar o momento, e a missão fica difícil. Eu poderia ir até lá. Ajudaria. Pode ser até que realmente pudesse, mas no momento não está aberta para a consolação de muitos. Quer ir até lá porque de certo encontraria sua filha. Emerecilda, precisa aprender a confiar. Em sua estada na terra, foi o que ensinou, perseverança. Esqueceu? Não, mas estou ficando aflita por Teresa. Sei o que está acontecendo. Se ficar calma, pedirei permissão para que possa visitar sua neta. Faria isso? Conseguiria? Não. Você conseguirá por merecimento. E assim foi. Logo estava Emerecilda naquele lar onde as recordações forravam as paredes. Escutou risos pequenos, correrias e chamados. Reviu o sofrimento de sua filha e a alegria com o nascimento da neta. Emerecilda, não é desse jeito que conseguirá ajeitar as coisas. Você veio até esta casa por um motivo, esqueceu? Como poderia? Teresa foi um anjo por Deus enviado. Foi a fortaleza em nossas vidas. Fez-nos sorrir quando queríamos chorar, nos aqueceu com o calor de sua meiguice quando o frio teimava em nos visitar, entrando pelas frestas das paredes já desgastadas pelo tempo.
Por isso estou aqui, devo isso a ela. Então, faça o que veio fazer. Dá-lhe a consolação. Dissipar essa energia que chegou e quer se instalar em seu peito. Sei tão pouco. Tão pouco ainda caminhei. Como posso ajudá-la? O amor. Esse é o remédio para todos os males. O amor que você carrega irradiará a energia que Teresa precisa. Não, minha amiga, isso não tenho permissão para lhe dizer. Terá que esperar o retorno de sua filha e, sim, tudo se esclarecerá. Sabe o que penso, não é? Isso você também aprenderá. Não há pensamentos ocultos após a morte. Quanto mais límpido o perispírito, mais transparência se tem. Um soluço abafado fê-los irem até a razão da rápida visita. Teresa tentava se recompor para ir ter com os meninos que a aguardavam ansiosos. Os soluços agora espaçados teimavam em não abandoná-la. Uma fita em suas mãos mostrava uma saudade sentida. Vó, se você estivesse aqui agora, colocaria minha cabeça em seu colo e adormeceria. Emerecilda, ao escutá-la, baqueou, mas foi reconfortada por quem a acompanhava. Ele olhou e indicou a moça. Emerecilda foi até ela e acariciou seus longos cabelos. Naquele passar de mãos depositou toda a energia que vinha daquela fé curadora, o amor. Teresa respirou fundo, enxugou os olhos, recompôs-se e beijou a fita que tantas e tantas vezes prendeu seus cabelos em laços dados por uma avó amorosa. Teresa saiu do aposento, e aqueles dois seres invisíveis, mas cheios de energias salutares, tomaram outro rumo, pois por hora era só o que poderiam fazer. Teresa chegou à sala no mesmo momento que uma batida seca na porta fez com que os meninos ficassem em silêncio. Antes mesmo que Teresa chegasse à porta, Tônico já dava entrada a quem nunca tinha visitado a casa. Dona Veridiana. Que bons ventos a trazem. Sua tristeza, Teresa. Tinha grande apreço por seus avós e muito mais a sua mãe. Ver sua menina debulhar sem lágrimas entristece meu coração, que já está velho ao quebrado. O que se passou no quarto do velho Augustus que a deixou desse jeito? Teresa olhou para os meninos, que ainda mantinham silêncio, e agora ainda mais, pois esperavam juntamente com Veridiana a sua resposta. Nada aconteceu. Menina. Às vezes esta velha gostaria de não ouvir o tanto que ouve. Se assim, já deve saber o que não preciso dizer. Teresa, está magoada e posso ajudá-la a elucidar certos mistérios. Teresa olhou para as crianças e por um momento sentiu-se uma delas. Estava fragilizada, pensamentos confusos, sem saber que direção tomar. Teresa, você não prometeu que quando voltasse brincaria conosco? Tônico falava e olhava a Veridiana. O que ele queria realmente, com toda a sua inocência, era tirar seu anjo da guarda de uma situação confusa. Tônico, me dê só um instante. Vou levar Dona Veridiana até o alpendre. Volto já. Já titubeante Teresa fez com que o menorzinho dos meninos caísse em choro. Teresa pegou-o no colo e sentiu que por hora não poderia se afastar deles. Dona Veridiana, peço que me desculpe por não poder lhe dar mais atenção. Mas de fato as crianças esperavam por mim, e não posso desapontá-las. Se quiser ficar e nos fazer companhia, vai ser de bom agrado. Não posso, minha filha. Esperam por mim na casa grande. Vou render o menino Ricardo. As constantes noites mal dormidas estão deixando-os extenuados. Vá. Agradeço sua visita. Pena que não tenha sido de grande ajuda. Saber que temos quem se importe já é de grande ajuda, e agradeço ao Pai Eterno por isso. Você é uma boa filha de Deus. Tento ser. Às vezes é difícil, mas me apego aos ensinamentos que tive. Um puxão em sua saia pôs término ao difícil diálogo. Teresa, você diz que vai brincar, mas só fica nesse blá, blá, blá. Com as palavras de Tônico, veio o riso de Teresa e tudo se clareou. Fique Dona Veridiana, nem que seja por pouco tempo, só o tempo exato de conhecer essas lindas crianças. Já as conheço. Quando elas moravam ao pé do barranco, eu os visitava sempre. Mas eram muito pequenos para lembrarem-se desta velha. Sabia-os aqui. Só não entendo o porquê. Sei do carinho que você tem por eles, mas não pode assumir em responsabilidade os deveres de outrem. Irresponsabilidade seria deixá-los como um barquinho à deriva. Dou a mão a eles, e Deus com certeza estará segurando a minha, para melhor poder guiá-los. Desculpe se falo assim,
Mas sou sincera. Quanto à forma que terei para sustentá-los, Ricardo não deixará que nada falte a essas crianças, e, como a senhora mesmo disse conhecer todos os acontecimentos, saberá de certo o porquê. Já vou indo. Estou fazendo com que perca seu precioso tempo. Não é assim? Esses olhinhos apertados respondem por você. As crianças estavam mudas, sem choros e reclamações, mas de fato os olhinhos ávidos falavam por si mesmo. Veridiana retirou-se, e Teresa entregou-se de coração, esquecendo o mundo lá fora. No momento só teriam risos e brincadeiras. Na casa grande, vá, meu rapaz. Descanse um pouco que ficarei aqui atenta. Qualquer anormalidade chamarei. Augustus dormia um sono pesado. Agora já não estava recostado. O filho acomodou-o de forma que pudesse estar preparado para a longa noite de sono e não de conversas e revelações. Eleonora descansava em seu quarto e conseguiu adormecer com a ajuda dos espíritos auxiliadores. Se estava extenuada, sem forças até para orar, era hora de o fazerem por ela. Ricardo ajeitou-se nos altos travesseiros, mas rolava de um lado para outro sem conseguir se desligar dos últimos acontecimentos. Uma batida na porta fê-lo lembrar que na casa tinha mais alguém e, apesar de não concordar agora em nada com ela, era hóspede e merecia atenção. Entre. Lídia adentrou, mas agora não usava pele de cordeiro. Pensou muito sobre o assunto e, mesmo gostando do rapaz, não conseguiu se ver com ele, vivendo uma vida em comum contando trocados. Eles se formariam e tinham combinado abrir um escritório na cidade, já que seu pai tinha conhecimentos importantes, mas agora, querendo dar uma de bom samaritano, via aqueles sonhos longe de acontecerem. Ricardo, estou partindo amanhã bem cedo. Espero que arrume alguém que me leve até onde possa haver um pouco de civilização. Tenho certeza de que encontro um bom táxi que me faça chegar ao equilíbrio de minha casa. Você tem todo o direito de partir. Ainda mais que as férias estão por terminar e não sei se voltarei esse semestre. Não estou falando. Desequilíbrio total. Esqueceu que logo se formará. Esqueceu as promessas, o sonho de abrir nosso próprio escritório com a ajuda de meu pai. Esqueceu? Acha que tenho cabeça para pensar agora em meu futuro? Uma tormenta chegou a esta casa e parece não querer ir embora. Acha que posso dar as costas a tudo que acontece ao meu redor e voltar para a cidade, tocando minha vida como se nada estivesse acontecendo? Acha que sou capaz? Que não tenho escrúpulos, que sou igual ao meu pai? Já lhe disse e repito, você é tolo. Um cavaleiro andante envergando uma armadura reluzente e espada em punho, defendendo pobres inocentes. Ela falava com sarcasmo e abateu o rapaz. Lídia, não é o melhor momento para tripudiar. Se está de partida, eu mesmo a levarei até em casa. Desse jeito aqui chegamos, e é desse jeito que retornará. Quanta delicadeza. Mas não quero. Você tem uma família enorme para cuidar, seu pai, em cima de uma cama, e sua mãe desorientada precisam de consolo. Vê que caos está sua vida. Ricardo, vamos embora comigo. Tem quem cuide de seu pai, e agora, mais do que nunca, Teresa se esmerará em cuidar tanto da casa quanto de Dona Eleonora. Não entende? Você foi criada com tanto mimo que não vê nada diante de seu nariz. Fui cego. Pensei que me tinha amor e amizade, mas agora sei que só ama a si mesma. Lamento o seu caminho. Lamentará mais tarde se não mudar. A riqueza está no outro mundo. Pérolas, diamantes. Você já parou para olhar o infinito? O céu estrelado, a lua esplendorosa. A chuva de prata que cai e mata a sede do gado e molha as plantações? Não. É tola demais para apreciar as vicissitudes, como o descer do dia e o levantar da noite. As nuvens em sua força total brincando de cobrir o sol, o lago. Parou de fato para apreciá-lo ou só lhe serviu para humilhar Teresa? Pobre coitado. Está na profissão errada. Nem deveria voltar e terminar seu curso. Se diz que tudo isso é riqueza, não precisa trabalhar. Viva de sonhos. Lídia retirou-se do quarto, fazendo questão de bater com toda a força a porta, que a separaria de vez de quem ela pensava estar em suas mãos. Ricardo estava tão cansado que deixou ir. Ir atrás significaria mais desentendimentos. Ela não compreendia, nunca compreenderia. Pensou em Teresa. Era o oposto de Lídia. Via-a cair sobre o feno,
suas faces coradas, seu rosto iluminado. Quantas vezes teve vontade de apertá-la em seus braços e dizer-lhe que seria seu escudo contra todo mal que pudesse lhe atingir. Em parte Lídia tinha razão. Perto de Teresa sentia-se enorme, capaz de defendê-la de um exército. Sacudiu a cabeça querendo limpar os pensamentos. Era sua irmã, talvez por isso o desejo de sempre querer defendê-la. Uma lágrima desceu pela sua face. Queria defendê-la de tantos e de seu próprio pai, que a espezinhava. Nada fez. Ricardo saltou da cama. Não conseguiria descansar. Agora os pensamentos o atordoavam, pensando no lago, nas crianças abandonadas, na confissão de seu pai e no martírio de sua mãe. Desceu e foi render Veridiana, que também deveria estar cansada, pois a idade pesava em seus ombros. Meu menino, faz pouco que foi para seus aposentos, que faz a que o mandei descansar. Não consegui. Minha cabeça ferve. Desculpe essa velha intrujona, mas fui falar com a menina Teresa. Queria ajudar, esclarecer alguma coisa. Sei que posso ajudar. Sobre o que você está falando? Essas paredes fortes não são suficientes para reter o que aqui nesse aposento se fala. Ouço e levo o que escuto até o passado. Ricardo sentou-se, pois as pernas lhe pesavam. Olhou aquela mulher que passara boa parte da vida na fazenda e em quem poucas vezes reparara. Então, o que poderia dizer de tão esclarecedor a Teresa? Uma tosse, um gemido rouco, pôs fim ao que poderia começar a elucidar certos fatos. Ricardo, sim, pai, estou aqui. Estamos sozinhos? Ricardo ia responder que não, mas pensou nas palavras daquela mulher que vivera ali tantos anos e, ao que parecia, sabia de tudo. Sim, pai. Só eu e o senhor. Filho. Parecia que também estava a velha Veridiana. Se ela se foi, posso lhe falar, não acredite nela, é mexeriqueira, vivia me atormentando. Só não a mandei embora por causa de sua mãe. Não se canse. Durma que lhe fará bem. Ricardo estava desconfortável, pois ao seu lado estava quem estava sendo alvo de desmoralização. Ela retirou-se do quarto, antes mesmo que Ricardo pudesse retê-la para desculpar-se em nome de quem parecia estar com as faculdades afetadas. Augustus calou-se parecendo voltar a dormir, e o rapaz sentou-se para não cair. Suas pernas, que pareciam estar fortes, agora baqueavam diante das adversidades. Um arrastar de pés, não característico, fez adentrar no quarto quem se pensava a dormir. Mãe. Venha, sente aqui. Mãe está tão desfigurada, cansada, porque voltou. Tem que descansar. Como posso? Minha mente dispersa não deixa o sono vir. Ricardo abraçou-a, e assim ficaram por um bom par de tempos. Ele despertou. Por segundos. Filho, o que vamos fazer? A respeito de quê? Como proceder em relação aos últimos acontecimentos ou ao estado em que ele se encontra? Filho, apesar dos pesares, ele agora deverá ser nossa primeira preocupação. Os dias passam e o acho mais baqueado. Não conseguiu ainda um movimento sequer. Não há melhora. Rezemos. Pediremos uma luz para nosso caminho, levá-lo de volta à casa de saúde ou aqui permanecer com visitas periódicas médicas. Mãe, nas radiografias nada de grave foi encontrado. Ele já deveria estar se restabelecendo, mas o que sabemos nós dos desígnios de Deus? Estou tão cansada que minhas orações devem estar de acordo com meu estado de espírito. Mãe, não acredito nisso nem a senhora também. Sabe que a oração eleva o espírito e o fortifica. Foi o que me ensinou, esqueceu? Ricardo sabia que estava exigindo demais de sua genitora, mas não podia deixá-la esmorecer em sua fé. Isso seria um desastre. Um caminhar sob um sol escaldante sem uma brisa leve no rosto. Um caminhar em ruas escuras sem a luz do luar. Mãezinha, está deveras cansada. Volte aos seus aposentos e, mesmo que não durma, descanse. Ore. Se no início da oração lhe faltarem forças, com a continuidade será envolvida com a força de sua fé. Vá, mãe. Que o Senhor misericordioso proteja a todos nós. Você é um filho de ouro. Sou apenas seu filho. A paz voltou a reinar. Ricardo recostou-se em uma poltrona que havia ao lado da cama do pai, mesmo brigando para não adormecer. Foi embalado por suaves orações ditas naquele momento por uma mãe ardorosa.
Amanheceu sem que ele se desse conta. Um toque em seu ombro e um forte perfume logo o despertaram. Estou esperando-o há tempos. Não disse que iria me levar? Pois estou esperando. Ricardo assustou-se com a Lídia, deu um pulo e se refez. Mesmo sem seu desejo, entregou seu pai a cuidados de Veridiana e se foi. Você saiu sem se despedir de minha mãe. Não esqueça que ela era sua anfitriã. O que ia dizer, poderá fazê-lo por mim. Não quis esperar que acordasse. Quero chegar o quanto antes à minha casa, rever os meus e me afastar de toda essa história engendrada por seu pai. Está no seu direito. Está de férias e se viu em meio a uma confusão. Pior do que isso é ser incompreendida por quem pensamos ser parceiro, unidos em um só sentimento. Lídia, não vamos começar de novo. Quando refletir melhor, verá que tenho razão. Quando refletir melhor verá que tenho razão ao dizer o quanto é tolo. O rapaz não mandou de volta a resposta. Calou-se. Estava cansado demais para retrucar. Foi uma viagem longa. Parecia interminável. Horas depois, sem mesmo parar para um possível descanso, chegaram à frente da mansão onde aquela rica moça residia. Uma tabuleta com letras pintadas estava presa bem na entrada principal. Vende-se, o que vem a ser isso? Deve haver algum engano. Algum engraçadinho, um desses tolos que não tem o que fazer deve ter feito essa brincadeira de mau gosto. Lídia saiu do carro antes mesmo que os grandes portões fossem abertos para lhes dar entrada. Latidos de cães, e logo vieram atendê-la. Lídia até esquecera quem a acompanhava. Ao empregado, foi logo descarregando não as bagagens que ocupavam o carro, e sim palavras furiosas. Onde estão todos desta casa? Não viram ainda que somos alvo de brincadeiras? Ela estava aos gritos e indicava a grande placa. Senhorinha, foi posta a mando de seu pai. Está senil. Bem que já falei que tinham que remodelar o quadro de empregados desta casa. São uns inúteis. Eu mesma vou averiguar. Entrou em casa como uma rajada de vento. Ricardo, que estava cansado demais para entender alguma coisa, ajudou o empregado com a bagagem e se despediu, deixando saudações à família. A viagem de volta serviu para pôr em ordem os últimos acontecimentos. Voltou sem pressa e parecia que tinha acabado de deixar na cidade um de seus problemas. Ao chegar, deparou-se com a porteira aberta, o que não era de costume. Logo recebeu a notícia. Levaram seu pai. O rapaz parou o carro frente à casa e subiu os degraus aos saltos. Mãe. Veridiana, filho, onde você foi? Saiu cedo com Lídia. A passeio não seria, não é? O rapaz, beijando-lhe a mão, tentou explicar de maneira suave. Lídia quis ir embora hoje cedo. Acordou-me até. Saudades dos seus, como me disse ela. É compreensível. E meu pai? Deixei-o dormindo sob os cuidados de Dona Veridiana. Sim, mas logo ele começou a agitar-se e parecia febril. Tentamos acalmá-lo, mas foi inútil. Pedi que Pedro fosse chamar o doutor, já explicando o que se passava. Ele veio já preparado e o levaram para a casa de saúde. Disseram ser melhor, pois teria mais recursos. Não entendo. Ele disse que os exames do pai em nada estavam alterados, que sua imobilidade era devido ao trauma sofrido. Filho, estou tão angustiada. Em seu pai não vejo melhoras, e logo não estará aqui, pois terá que retornar aos estudos. Não voltarei. Como não? Está prestes a se formar. Por ora ficarei aqui, e depois completo a faculdade. Vocês precisam de mim, não os abandonarei. Agora deixe-me falar com Dona Veridiana. Quero saber o que de fato aconteceu. Fiquei aqui como o senhor me pediu. Ele começou a balbuciar alguma coisa e logo estava chamando insistentemente. Disse-lhe que havia ido até a cidade. A me ver, o senhor já sabe, não? Não sei. Quero, por favor, que a senhora me explique. A mulher estava sentada e contorcia as mãos em sinal de nervosismo. Fico constrangida em falar. Mas não sou mexeriqueira, do que via, nenhuma palavra saia de minha boca. Vamos, continue. Vi a bagagem da senhorita, mas nada disse à sua mãe. Adiante, Dona Veridiana, sabe muito bem que não é isso que quero saber. Não sei como começar. Falar de alguém que não está aqui, por favor, se pode nos ajudar, que o faça em nome de Deus. No além, Prudêncio, sabemos que o tempo na Terra não é o mesmo de onde nos encontramos.
Nossa filha pode demorar anos em sua missão, sem que possamos falar-lhe. Vamos até o templo e oraremos com fervor. A oração é o esteio para qualquer situação. Temos que ajudar quem deixamos e sofre por saudades situações formadas. Prudêncio deixou de lado suas flores e seguiu Emerecilda, que também, como sempre, estava acompanhada. Quando chegaram perto de quem os aguardava, tiveram uma surpresa. Emerecilda e Prudêncio, em vez de irmos ao templo, temos uma missão a cumprir. Mas, eu sei de sua preocupação, Emerecilda. Tenho ordens superiores para levá-los a certo lugar. Logo, como num abrir e fechar de olhos, estavam onde viveram em comunhão anos e anos. Foram primeiro ver Teresa, que ainda dormia em meio às crianças, fisionomia abatida. Pelo passar de horas, não foram dormir cedo. Era uma cena comovente, todos aninhados a ela, nem que fosse num tocar de braços. Ainda parece uma menina. Está tão desamparada. Emerecilda, esse sentimento em nada vai ajudá-la. Ela precisa de força, serenidade. É por isso que estamos aqui. Ela deixou de lado a miséria humana, seus pesares, pensamentos que poderiam estar alimentando sua alma de sentimentos que a transformariam, quando uma criança ou várias crianças requisitaram sua presença. Vamos ajudá-la. Tentaremos em nome de quem a nenhum filho desampara. Os três uniram as mãos, e a oração foi um bálsamo a cobri-los, como se fosse um macio e quente cobertor. Deixando a humilde habitação, foram para a casa grande onde ainda estavam a conversar Ricardo e Veridiana. Senhorzinho Ricardo, esta velha diz e desdiz. Minha cabeça está fraca e pouco posso lhe dizer. Mas a senhora, desculpe meu filho. Seu pai tem razão quanto a quem fala da vida alheia. Estou nesta casa para trabalhar, como os instrumentos de arar a terra, fazem o que lhes é destinado e nada mais têm a fazer. Então, deixem esta velha trabalhar, pois é só o que ela sabe fazer. Os três em um canto escutaram a estranha conversa. Dona Veridiana. O que será que ela sabe e não quer falar? Tudo o que viu e escutou ao longo desses anos em que aqui vive. Será que ela pode esclarecer sobre a paternidade de nossa neta? Por isso estamos aqui. Ela sabe e teme falar, pois é um segredo que lhe foi confiado por quem já partiu, e ela pensa que de uma hora para outra poderá voltar e não gostará que tenha aberto o que está guardado por tanto tempo. Emerecilda vá até ela. Fale-lhe. Diga-lhe que se faz necessário. Que almas estão sofrendo e muito mais sofrerão se esse segredo não for revelado. Como posso falar-lhe? Não me vê, não me ouve. Esqueceu o que aprendeu? Vou deixá-la que irei até a casa de saúde onde se encontra Augustus. Vai deixar-me sozinha. Emerecilda, olhe ao redor. Veja se está só. Várias figuras visíveis a ela rodeavam o aposento e emitiam vibrações saneadoras que percorriam todo o ambiente. Emerecilda sentiu-se forte, serena e passou isso para quem no momento estava precisando muito. E o diálogo continuou. Não vou mais insistir. Estou preocupado com meu pai, com Teresa, com meus pequenos irmãos. Vou trazê-los para casa, que é o lugar deles. Só um é seu irmão. Como sabe? Quem lhe contou? Acompanhei todo o tormento de Mariazinha. Seu pai engravidou e depois mandou um peão com dinheiro para que ela colocasse a criança fora. Ela me procurou e aos prantos me contou o que acontecia. Ajudei-a. Disse a seu pai que o aborto já tinha sido feito e ele acreditou. E as outras crianças? Ela foi para longe, para a casa da irmã e, quando voltou, os trouxe como seus filhos. A irmã morreu tísica, e antes dela o marido já tinha ido da mesma doença. Porque no bilhete que deixou a Teresa insinuava serem todos filhos de meu pai. Ela não queria proteger só um. Não seria digno. Todos precisam de amparo, e, como seu pai nunca deixou em paz, a dúvida permaneceria. Pois de tempos em tempos ela se afastava e voltava com mais um. Não os trouxe todos de vez. Não tinha condições para isso. Uma vizinha da irmã ajudou cuidando-os até que viessem todos. Confundi-los era fácil. De idade era escadinha. Quando aconteceu o acidente do barranco, em que você fez com que seu pai assumisse responsabilidade pelo fato, já que o terreno trabalhado acima do barranco era usado por ele, e ele a instalou perto do lago, o martírio dela aumentou. O rapaz com quem ela vivia, e que tinha assumido as crianças, não tolerou mais chegar e encontrar o patrão como se fosse dono de suas vidas,
como era da terra que pisavam. Então, qual deles é meu irmão? Depois de tudo que lhe falei, importa qual seja. São todos pequenos filhos do mesmo Pai, nosso Pai, Senhor de tudo que existe, não só dessas terras, mas de tudo que há sobre ela. Eu entendi. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Deus. Obrigado. E Merecilda continuava junto com outros espíritos enviar-lhes forças. E Teresa? É mesmo filha de meu pai? Não falo do Pai Eterno, falo do Senhor Augustus, continuou o rapaz. Rapaz, esta velha está cansada demais. Buscar recordações me deixa abaqueada. Logo volto a lhe falar. Ela levantou-se e, com passos lentos, deixou o aposento, e Ricardo não teve coragem de insistir. Capítulo 15. O segredo. Um pouco distante dali, minha nossa. Nem parece aquele homem que parecia maior do que todos que ficavam à sua frente. Disse Prudêncio. Era a soberba que o fazia pensar estar acima de qualquer um, até de Deus. Ensinou o orientador que acompanhava o avô de Teresa. Pobre senhor Augustus. Mas quando penso que, não, Prudêncio, não faça assim. Ele merece misericórdia, como todos merecem. Arrependeu-se de seus atos e, de mais a mais, quem somos nós para julgá-lo? Ainda somos espíritos a caminho da luz do Senhor. Me perdoe. Também não sou eu que tenho de perdoá-lo, sou só um instrutor. Terá que aprender a discernir, a ajudar mesmo que situações anteriores lhes tenham cruzados os caminhos. Oremos. Será um bálsamo, se não do corpo, aliviará as tensões da alma. Prudêncio orou com fervor. Não lhe tinha ódio. Servirão por tantos anos. Não lhe era gentil, mas também nunca o maltratara. Não gostava quando usava seus serviços para coisas escusas, como levar dinheiro a alguma dona com quem ele se encontrava de tempos em tempos, maculando a fidelidade a uma pessoa como Dona Eleonora, que era só bondade, boa esposa, mãe dedicada e amiga de todos. Sim, Prudêncio. Ele tinha tudo para trilhar caminhos amenos, mas optou pelos descaminhos. Ele está mais sereno e, graças aos céus e a outros espíritos auxiliadores, está livre dos obsediadores. Logo aqui voltaremos. Você usará compaixão quando lhe estender a mão. Não compreendo. Logo entenderá. Vamos que já se faz tarde. Logo estavam os três reunidos, e Prudêncio voltou à função que tinha no plano espiritual. Então, Emerecilda, o que você aprendeu hoje? Aprendi que tenho que ter mais serenidade para pôr em prática o que tenho aprendido. Acreditar que, se o Senhor permite essa troca de energia, é porque a nenhum de seus filhos desampara. Mesmo se trilharam caminhos errados, sempre há uma mão estendida para aqueles que se dizem arrependidos. Se refere ao Senhor Augustus. Ele e outros tantos iguais. Mas, voltando ao que também diz respeito a ele, Veridiana sabe a verdade sobre a paternidade de Teresa, não é? Você acabou de falar em serenidade. Paciência e fé também fazem parte do aprendizado, e tudo será esclarecido. Como o Senhor sempre diz, ainda estou caminhando e agradecendo sua ajuda por cada momento em que posso subir mais um degrau. No plano físico, numa casa abastada, Lídia estava exasperada. Como preso. Por que não foram me buscar? Filha, ficamos desnorteados. Primeiro pensávamos viajando, pois era o que sempre fazia. Às vezes, levava 2 a 3 dias para voltar a telefonar. Esperamos até nosso advogado entrar em contato. Ele precisava de uns documentos. Mais do que isso, um escândalo desse logo estaria em todas as rodas da sociedade. Que vergonha! Como vou poder retornar à faculdade e rever meus amigos? Filha, como pode pensar em seus amigos e esquecer-se de seu pai? Ele está em cárcere privado. Eu sei. Não precisa repetir. Quero esquecer. Quero saber por que colocaram nossa casa à venda. Seriam recursos para pagar advogados? Não. Sei que temos o suficiente. Não sabe. Você só sabia gastar. Seu pai estava envolvido em dívidas e se meteu em negócios escusos. Agiotagem, eu acho. Isso é pesadelo. Acordei, sai de um e estou em outro pior ainda. Filha, não seja egoísta só pensando em si. Seu pai precisa de amparo, de nossa compreensão, saber que estamos ao seu lado. Hoje mesmo vou tentar uma visita a ele com o nosso advogado. Queria que ele nos visse juntas.
Lhe daria forças? Nunca. Não acho humilhação demais. Lídia, sempre deixei que fizesse o que quisesse, mas agora é diferente. A vida me deu uma sacudida, me fazendo olhar ao redor. Dinheiro, bens, viagens, estudo, nada disso é mais importante do que a saúde física e mental de quem amamos. Apronte-se, que você vai comigo. E trate de desarrumar suas malas porque não tem quem o faça. Como já percebeu, estamos reduzidos ao jardineiro e a quem nos serve há muito tempo e disse que trabalhará para nós mesmo que seja por um prato de comida e moradia. Lídia caiu no chão em meio a um estrondoso pranto. Agora não era dramalhão. O reverso da vida atingiu em cheio. A mãe ficou penalizada. Fora dura demais. Sua filha não estava preparada para tanto. Lídia, não tem por que ficar desesperada. Logo estará formada e vivendo com uma família abastada. Nada mudará. Mãe, você não sabe de nada. Nunca soube. Você e meu pai assinavam os cheques, e os empregados é que sabiam se eu estava feliz ou precisava de carinho. Nunca se importaram. Quanto ao meu pretenso noivo, não quero terminar meus dias com um avental, jogando milho para os galináceos. Vou para meu quarto. Ainda eu tenho, não é? Ou a senhora o alugou para algum ser snob? Lídia. A mãe tentou abraçá-la, mas ela desvencilhou-se e subiu correndo as escadas. Em outra habitação. Simples, mas de muita compreensão. Vamos, crianças, dormimos demais. Se eu perder esse emprego, não terei como pôr pão quentinho na mesa. Tônico, vá com os pequenos. Ajude-os no asseio, que colocarei uma bela mesa para o café. Logo o cheirinho da mandioca cozida, com manteiga, descendo a encosta, fazia salivar quem passava por ali. Na casa grande, filho, vou até a casa de Teresa. Quero ver as crianças. Descanse um pouco, depois vá até seu pai e me traga notícias. Mãe, Teresa logo estará aqui. Descanse. Quero ajudá-la com as crianças, seus irmãos, esqueceu? Mãe, escutei o que você e Veridiane diziam. Ia entrar no quarto quando ouvi o que conversavam. Não quis interromper, mas não se aflija, nada mais me surpreende. Estou bem. Sair um pouco me fará bem. Vou até a cozinha ver o que posso arranjar para aquelas criaturinhas. Não será melhor trazê-los? Aqui tem mais espaço. E quando seu pai voltar? Não podemos pedir a quem vive de brincadeiras que silêncio, e, de mais a mais, tenho que ouvir Teresa. Se ela soube até agora o que é melhor para eles, saberá o que fazer. Está certa, mãe. Sempre está. Eleonora foi até a cozinha e fez um farnel. Colocou em uma cesta o que poderia carregar e rumou para a casa de Teresa. Teresa, você está mesmo atrasada. Dona Eleonora está vindo te buscar. Tônico, deixe de histórias e ajude seus irmãos a se sentarem. Posso entrar? Que cheirinho delicioso. Teresa ficou desconcertada com aquela visita matutina. Nunca tinha se sentido assim ante a presença de tão simples criatura. Dona Eleonora. Desculpe se estou atrasada. Fiz com que se deslocasse até aqui. Não, Teresa. Eu vim ver as crianças. Trouxe algumas guloseimas que achei na cozinha. Sei pelo cheirinho que pouco posso acrescentar nesse desejo. Eleonora falava e em seu rosto desenhava-se um sorriso franco que logo conquistou as crianças e desanuviou Teresa. Um pedaço de bolo de chocolate, uma torta de amora quase inteira, pão que a cozinheira acabara de fazer, fez com que as crianças pensassem ser um dia festivo. Teresa, de quem é o aniversário? Bem, que tal comemorarmos por esse lindo dia? Teresa, está chovendo. Rapidamente, Tônico foi até a varanda e voltou com as mãozinhas molhadas da goteira e as mostrou. Sim, Tônico, mas não é maravilhoso. É um enorme regador que Deus tem, para manter as flores viçosas, as árvores floridas, o lago renovado e sua cabecinha respingada, pois não foi só a mão que molhou. Com essa observação, todos caíram na gargalhada. Realmente, era um bom começo de um longo dia. Apesar de já ter se alimentado, Eleonora não se esquivou quando Teresa ofereceu-lhe um banquinho para que se juntasse a eles à mesa. As crianças comiam que se lambuzavam. Enquanto isso, as duas puderam entabular um difícil diálogo. Pensei que a senhora estivesse sentida comigo. Teresa. Por que estaria? Minha mãe. Desculpe, dona Eleonora,
mas não sou filha de seu esposo. Não o sinto. Se não fossem as crianças, arrumaria minha trouxa e iria à procura de minha mãe. Onde, Teresa? Ela partiu e não deu mais notícias. Sempre viveu nesta fazenda, o mundo lá fora é cruel. Não sobreviveria. Desculpe se vou magoá-la com o que vou falar, mas, se o senhor seu esposo acha que eu sou sua filha, entre ele e minha mãe algo aconteceu. Não é cruel. Lágrimas desceram vagarosas pelo rosto de Eleonora, que sabia estar cheia de razão aquela mocinha inexperiente. Na casa grande, Veridiana tinha voltado ao quarto, onde estivera o enfermo, para trocar a roupa de cama. Tudo deveria estar preparado para seu retorno. Ordens de Dona Eleonora. Ricardo estava na sala descansando e não conseguiu resistir ao vê-la passar. Foi pé ante pé, temendo assustá-la. Dona Veridiana, vejo que já está recuperada. Podemos prosseguir nossa conversa. Meu menino, como esta velha já lhe disse, recordações cansam e às vezes fazem parte de sua memória, mas não lhe pertencem. Mas falar o que sabe para ajudar outrem é digno. O que sei de dignidade? Só sei que é uma palavra difícil de dizer, mas ainda difícil de ter. Não fale assim. Tantos anos nesta casa e todos sabem de seu caráter. Então, não escutou seu pai. Ele está doente. Sei que a magoou, mas ele não sabia que naquele momento estava presente. Ele tem razão quando diz que a vida dele só a ele interessa. Diz isso, mas sabe que não é assim, ainda mais quando os atos praticados fizeram mal a alguém. Se não quer mais falar, não posso obrigá-la a isso. Mas pense bem. Se pode ajudar Teresa, dizendo ser ela minha irmã ou não, saiba que também estará me ajudando. Amo Teresa. Estou confuso quanto a esse amor. Acho que amei em pequeno quando a procurava nos montes de feno e achava porque ela não podia conter as gargalhadas. Já rapaz formado, ansiava pelas férias e só agora entendi que um dos motivos era por ela estar aqui. Com a revelação de meu pai, senti uma enorme dor no peito e então despertei para esse amor. Amor fraternal? Talvez seja só a senhora pode dizer ao certo. Veridiana parou o que estava fazendo, olhou e respondeu já saindo do quarto. Não posso dispor do que não me pertence. Então, o que você foi fazer na casa de Teresa? Confortá-la. Escondendo a verdade? Se sabe a verdade e ainda está por essas bandas, só pode ser para elucidar esta casa. Deus deve ter colocado a verdade em suas mãos porque tinha para a senhora esse propósito. Vou pensar nisso. E assim falando, deixou o rapaz com a dúvida cruel. Ele estava exasperado. Não entendia por quê. Só agora que não podia, via Teresa com outros olhos. Queria tê-la por perto, tocar em suas mãos, acariciar seus longos cabelos e dar-lhe o ombro quando preciso. Não. Ele passou as mãos pelos cabelos, respirou fundo e fez o que até aquele momento não tinha feito, orar. Mais adiante, vamos crianças, se já acabaram, vão com o tônico lavar as mãozinhas. Teresa, leve-os com você. Augustus foi internado de novo. Eles poderão brincar à vontade. Não vão incomodar? A senhora e Ricardo precisam de descanso. Quer descanso maior do que olhá-los e esquecer os dissabores? O cansaço às vezes vem da alma. Não adianta deitarmos o corpo se a mente não descansa. Teresa sentiu com a cabeça e foi arrumar as crianças. Logo iniciava-se a correria. Um pé de chinelo deixado para trás e logo todos voltavam. Eles são assim mesmo. Muito unidos, apesar de tão pequenos. Você os ama, não é, Teresa? Sim. Vou sentir falta quando Marazinha vier buscá-los. Mas sentem falta da mãe, e rogo a Deus todos os dias para que ela encontre o caminho de volta. Uma correria na sala fez com que Ricardo despertasse. Depois de orar, envolvido nas preces, conseguiu até cochilar. Então, temos visitas. Ricardo. Tônico foi até ele. Enlaçou suas pernas, no que foi imitado pelos demais. Onde está Teresa? Eles o puxaram até a porta e mostraram-na caminhando vagarosamente em companhia de Eleonora. Na casa de saúde, temos que avisar a família. Não sei o que aconteceu, não parece estar debilitado, mas enfraquece a cada momento. Augustus, que parecia alheio a tudo que acontecia ao seu redor, ao contrário do que pensavam, escutava o que diziam e fez o que já deveria ter feito ao longo de sua desvairada vida. Orou. Pai, se enfraquece meu corpo,
Fortaleça meu espírito. Se a cura da carne não for possível, ajuda-me a curar minha alma. Esse tempo de inércia fez-me ver o quanto sou pequenino, dependente de todo ser que habita essa terra, seja qual for sua posição social. Que meu filho e minha esposa possam me perdoar pelo mal que lhes causei. Pensei ser dono do mundo, tal era minha arrogância. Era cego sem ter perdido o sentido da visão, era insensível porque não tinha tato, meus ouvidos só ouviam o que me interessava. Era surdo sem ter problemas de audição. Não senti o cheiro das flores, da mata, do café, do desejo preparado com tanto zelo por minha amada esposa. Que um dia ela possa me perdoar. Pelo perdão, Senhor, que eu possa ser conduzido por bons espíritos para a vida eterna. Em um canto da enfermaria, era isso que queria dizer? Ele está partindo? Sim, Prudêncio, e você está aqui com a missão de ajudá-lo. Não sei se poderei. Sabe o que ele fez à minha filha, à minha neta e outros tantos? Prudêncio, quem somos nós para julgá-lo? Agora ele arrependeu-se dos maus feitos praticados e de não saber viver bem. Em nenhum momento pediu pela vida terrena, mas sim pela salvação de sua alma. Prudêncio entendeu o recado. Foi juntar-se a outros espíritos que rodeavam o enfermo. Augustus adormeceu. O sono eterno. Capítulo 16. Na morte, a redenção. Um tempo depois. Onde estou? Em tratamento, na casa do pai. Quando ele se virou para olhar quem lhe falava, deu um salto de onde estava. Prudêncio, sim, senhor, nos encontramos mais uma vez. Está diferente. Mas você não morreu? Morreu meu corpo, permaneço vivo em espírito, como todos os que se encontram aqui. Então, eu, sim. Veja Prudêncio. Estou livre. Posso andar, mexer os braços. Deus. É maravilhoso, só percebemos o quanto temos quando nos falta, e que nem percebíamos que era como o Senhor diz, maravilhoso. Seu espírito se libertou da prisão em que se encontrava. Passada a euforia, ele deitou-se de novo amuado. Sente ainda dores do corpo? Se isso acontece agora, logo desaparecerá. Não, Prudêncio. Se estou agora do outro lado da vida, como sempre me falou Eleonora, devo pagar pelos meus erros. E foram tantos, arrependeu-se. Como pensou, teve todos os sentidos e não soube usá-los. Quando os perdeu por conta do acidente, pôde ver melhor, escutar melhor. Preso na armadilha preparada pelo destino, virou um observador. Ficará aqui comigo? Não. Cada um segue o caminho que traçou lá na terra através dos feitos. Então, aqui começarei meu martírio? Não. Seguirá adiante o que começou. Não basta só arrepender-se, estudará o Evangelho e seguirá a doutrina. Ajudará quem precisa de ajuda. Vai se reconciliar com quem fez sofrer. Trabalhará em um lugar onde espíritos sofrem por não acreditar que para todos há salvação. Poderia ter sido tão amada, mas só fiz com que me odiassem. Amor mesmo, só de minha esposa e filho. Assim mesmo, depois de saberem tudo o que fiz, não sei se me perdoarão e lembrarão-se de mim com amor. É um preço que terá que pagar. O que sentirem em relação a você, será a colheita do seu plantio. Mas, veja, espero-no, vá em paz, não me odeia. Porque odiaria. Sempre me tratou como achava certo tratar um serviçal. Sei que você entendeu. Falo de Teresa, ser minha filha. Digo que nada entendo ainda. Não sei o porquê de certos acontecimentos. Mas entrego na mão do juiz que temos dentro de nós e do Pai Maior. Ele afastou-se, pois sua hora acabara. Esperavam-no para conduzi-lo ao local onde começaria seu resgate. Na casa grande, chegou a notícia. Eleonora derramou lágrimas sentidas. Ricardo tentava confortá-la, mas sentia-se meio perdido em meio a tanta dor. Mãe, temos que ir até lá. Não será bom o trazermos por causa das crianças. Vou me aprontar. Enquanto isso, meu filho, pegue os documentos que achar necessários. Estão em envelopes na escrivaninha do escritório. Cada um foi para um lado, até esqueceram que naquela sala estava Teresa com as crianças. Teresa, por que Dona Eleonora chora? Porque alguém partiu. Eu e meus irmãos também choramos quando nossos pais partiram, mas fala para ela que Deus o guiará de volta, como fará com a mãe e o pai. Sim, Tônico, falarei. Teresa acariciou a cabecinha da pobre criança, envolvendo-a em um abraço apertado.
Teresa, sei o quanto é difícil para você, mas será que faria companhia à minha mãe? Terei o que resolver e, com certeza, não poderei ficar sempre ao seu lado. E as crianças? Pedirei a Dona Veridiana que as olhe e cuide. Uma vozinha entrou na conversa. Você não vai, não é, Teresa? Tônico, você já é grandinho, e mais uma vez peço que ajude Dona Veridiana a tomar conta de seus irmãos. Pedirei a Pedro que os leve para ver os cavalos e quem sabe tomar montaria em um lindo potrinho. As crianças, ao escutarem falar de cavalos, se entusiasmaram tanto que até aplaudiram. As ordens foram dadas, e, depois de Teresa trocar a vestimenta, partiram. Eleonora estava inconsolável. Partiu seu companheiro, e ela já se sentia só. Apesar dos pesares, Augustus era sua constante companhia. Mãe, não fique assim, logo a senhora que sempre deu forças a todos quando precisavam. Quando Teresa perdeu os avós, a senhora foi sua fortaleza. Por favor, mãezinha, não esmoreça. Lembre-se de que estou ao seu lado e nunca vou desampará-la. Eleonora enxugou as lágrimas, recostou a cabeça e ficou vendo a calmaria que existia por aquelas paragens. Teresa manteve-se calada. Sentia a morte do Sr. Augustus, mas lembrou-se da prisão em que agora ele vivia e lamentou sua dor. Tudo foi por Ricardo rapidamente resolvido. O contato com os poucos familiares foi feito e no cemitério, à tardinha, foi o corpo baixado. Optaram por ficar na cidade até o dia seguinte. Estavam todos muito cansados. Veridiana já tinha ficado de sobreaviso para essa possibilidade. Um tempo passou e o luto já não fazia parte daquela família. Teresa, tem certeza que é melhor todos ficarem no mesmo quarto? Temos aposentos suficientes para dividi-los. Não é necessário, Dona Eleonora, e depois será por pouco tempo. Logo Mariazinha voltará e eles irão embora. Teresa, qual deles é filho de meu finado marido? Teresa foi pega de surpresa. A xícara que estava em suas mãos, do chá que Eleonora acabara de tomar, caiu no chão espatifando-se. Deus! Desculpe, Dona Eleonora. Desfalquei o aparelho que a senhora tanto aprecia. Coisas materiais, Teresa. Aprecio sua delicadeza e disponibilidade toda vez que preciso de companhia e a paciência e o amor que você tem para com as crianças. Teresa, o que aconteceu? Filho, para que esse espanto? Foi só uma xícara quebrada. Teresa estava agachada a catar os cacos, e Ricardo interrompeu-a. Deixe que faço isso. Tem as mãos delicadas e poderá se ferir. Ele a pegou pelo braço e seus olhares se encontraram, sendo observados por Eleonora, que não sabia o que fazer com aquela situação. Eram irmãos, mas no ar existia uma forte chama que ultrapassava o amor fraternal. Capítulo 17 – O reencontro. Passado o encanto, mãe, tenho que ir até a cidade. Documentos ficaram pendentes e também tenho alguns contatos do pai que ainda não sabem de sua morte. Quero me apresentar a eles. Não quero que se afastem, pois a fazenda depende deles e muitos dependem do progresso dela. Vai comigo? Não gostaria de ir, mas tenho uma incumbência que você não poderá fazer sozinho. Fale, mãe. Seja o que for, farei. Se quer a lua prateada para iluminar seus dias, irei até o infinito e a trarei. Teresa riu da colocação do rapaz. Ricardo, hoje você está espirituoso. Mas preste atenção ao que está fazendo, senão você que terá sua forte mão cortada. Ela tem razão, filho. Mas o que desejo no momento e não precisa ir tão longe é que você compre roupas para as crianças. Vejo que elas estão desfalcadas em agasalhos e roupas de dormir. Uns brinquedos também virão em boa hora. Mãe, você me deu uma difícil incumbência. Nada sei de crianças. Teresa, não iria comigo? Irá às compras enquanto resolvo o que tenho a resolver. Vou lhe dar uma boa quantia e não quero que economize. Compre algo para você também. É em paga pelo serviço. Teresa, como pode falar assim? É minha irmãzinha, esqueceu? Foi como se tomasse uma ducha de água fria. Teresa gelou dos pés à cabeça. Não queria mais falar sobre aquilo. Não adiantava gritar aos quatro ventos que aquele homem não era seu pai. Irei com você. De fato, as crianças estão precisando de algumas coisas. Vou falar com Dona Veridiana, depois vou até minha casa me trocar. Demore o tempo que quiser. Enquanto isso esticarei meu esqueleto.
As crianças, que prestavam atenção a tudo o que diziam, começaram a correr em volta de Ricardo, fazendo uma algazarra danada. Ele é um esqueleto. Um esqueleto, crianças, parem. De pronto, elas ficaram imóveis, como sempre acontecia quando alguém gritava com elas. Não, não fiquem assim. Só quero saber se vocês sabem o que é esqueleto. Tônico adiantou-se e foi logo dando explicações. São os ossos que sustentam nosso corpo. O pai nos mostrou de animais e disse que também é igualzinho dentro do nosso corpo. Bela explicação. Tônico. É um menino esperto. Ganhará um presente especial por sua sabedoria. O menino tentou estufar o magro peito, mas foi empurrado pelos irmãos, pois a brincadeira recomeçara. Em um canto do aposento, uma dupla os observava há um bom tempo. Vê o que digo, Prudêncio. Quando tudo for esclarecido, aqui só reinará a felicidade. E Merecilda, tudo no seu tempo certo. Falando em tempo, aprendi que o tempo aqui é longo em relação ao outro plano. Quanto tempo demorará minha filha? Não será tempo demais em relação ao que acontece aqui. Esqueceu que tem alguém que pode a tudo elucidar? Então, por que não o faz? Espere. Tenha fé. Mas vamos voltar que o tempo urge. Outros esperam que os ajudem. Vamos continuar nossa caminhada. Em outro aposento da casa grande, menina Teresa, vá tranquila. São ótimas crianças. Trouxeram risos e alegria para esta casa. Lembram os tempos em que você e o menino Ricardo faziam estripulias? Teresa chegou-se a ela e abraçou-a com carinho. Queria que aquele tempo voltasse. Minha maior preocupação era que Ricardo não me achasse escondida num monte de feno, ou minha avó nos pegasse roubando os bolinhos que ela colocava na janela para esfriar. Éramos tão felizes. Ainda será, minha menina. Como posso ser Dona Veridiana? Durmo e acordo pensando em como o Sr. Augustus agia conosco e na possibilidade de ser. Não. Não quero falar sobre isso. Obrigada por olhar as crianças. Não esqueça que elas têm uma fome voraz. Ela saiu rapidamente, e Veridiana ficou a se contorcer pelo remorso. Ricardo dirigindo falava pelos cotovelos, e Teresa respondia com meias palavras. Foi assim até chegarem ao destino. Ele deixou em frente as lojas e marcou o encontro para dali a 2 horas em um café que era muito bem frequentado. Teresa já se perdia em meio a tantas sacolas que carregava. Ricardo fora generoso para com as crianças. Ela aproveitou para comprar algumas guloseimas, que tinha certeza que elas nunca tinham saboreado. Olhou o relógio e viu que estava quase na hora do encontro. Estava tão envolvida com as compras que nem sentiu o passar do tempo. Chegando ao café, Ricardo já estava na porta a esperá-la e apressou-se em pegar as bolsas. Era de fato um cavalheiro. Teresa, mesmo desajeitada com tantas sacolas, era uma figura graciosa. Os cabelos presos em um sedoso laço de fita realçavam sua beleza. Ricardo ficou embevecido vendo-a chegar. Na porta do estabelecimento foram abordados por uma mendiga recolhida no meio-fio. Por favor, me ajudem com uma moeda. Preciso me alimentar para poder trabalhar. Meus filhinhos me esperam. Ricardo, acabou o dinheiro que me deu. Com os últimos trocados comprei guloseimas. Será que pode ajudá-la? Já sei, Teresa. Farei melhor. E dirigindo-se àquela que estava sentada na calçada, cabeça baixa, maltrapilha, convidou-a. Senhora, não quer nos acompanhar à mesa? Quando ela levantou a cabeça, Teresa deu um grito. Mariazinha, Teresa. Apesar de ser uma figura simples, sem sinais de requintes, aquela mendiga estava longe de ser a mesma figura cuidada e asseada, amando os meninos. Mariazinha, se estava tão perto, por que não voltou? Seus filhos a esperam. Não teme perdê-los? Temo perder-me antes que consiga meu intento. Como podia voltar de mãos vazias? Nada consegui. Meu marido, não consegui encontrar por essa vida afora, emprego, ninguém ousa me dar. Dizem que cheiro mal, que estou fraca, talvez até carregue doenças propagadoras de mal sem cura. Como poderia voltar e me mostrar as minhas crianças, se nenhum pão tenho a lhes dar? Teresa abraçou-a, não importando o estado em que se encontrava. Mariazinha, você achava que tinha pouco, mas conseguia alimentá-los com o plantio. Tinha teto e amigos. Vamos, seus filhos a esperam. Ricardo, que até o momento era mero espectador, entrou em cena. Teresa,
Ela está fraca demais. Vamos sair daqui. Sei de um lugar que serve uma forte sopa capaz de levantar o